Então, nesse caso, você é uma testemunha, né? Você está compartilhando com a gente uma experiência. Você Foi. teve a sua primeira experiência com Cristo, que a levou a tomar a decisão. A gente tem uma experiência. Aham. Essa experiência, na verdade, é uma conscientização, né? Você reconhece, cara, eu preciso aceitar Jesus para ser salvo. Essa aí é a verdade, é o caminho. Passei por isso, eu sabia que eu precisava de uma mudança e quando eu ouvi o evangelho eu entendi, cara, esse é o caminho, eu preciso aceitar Jesus. Então essa é uma experiência. Na sua narrativa dá para perceber que uma coisa que eu sempre prego, algumas pessoas se convertem e têm o privilégio de mudar imediatamente. Outras é um processo, vai ser um processo, mas outros mais demorados. E aí você deixa evidente que a sua intimidade com Deus veio a partir da busca pelo conhecimento da palavra. Visto que você já era uma médica, né, muito conhecimento profissional, sempre estudando, buscando curso, mas você percebeu que a intimidade com Deus, ela só veio através do conhecimento. Até porque, Exato. Nájila, se não fosse assim, você não ia desenvolver uma intimidade coerente e correta, mas seria uma intimidade que muitos possuem hoje, que é baseada em emoções, tem uma Uhum. fundamentação, né? E daí é importante na Bíblia. Por exemplo, quando eu me converti, a primeira noite eu fui afrontado por um rapaz de uma denominação que a gente considera uma seita, e ele destruiu a minha pequena fé daquele momento. E aquela Uhum. destruição da minha fé me fez tomar uma decisão. Pai, já que eu vou ser crente dessa igreja, eu vou estudar para me ter conhecimento, para mim nunca mais passar por isso. Então eu tive uma experiência diferente, fui forçado a não ser mais envergonhado por causa da minha fé. Você foi mais um trabalhar do Espírito Santo, de um processo de você chegar a um ponto e dizer, cara, a Bíblia é um saco, né? Muitas pessoas não gostam de ler porque não tem desenho, é só texto, Uhum. mas você foi É, conscientizada e a partir desse momento você começou a perceber que precisava desenvolver uma experiência de fato com Deus. Seria mais ou menos isso. exatamente, exatamente. Foi dessa forma aí que aconteceu. E aí, de lá para cá, eu não parei com relação à palavra, à leitura, ter um momento com o Senhor, a oração. E aí, dia após dia, né, a gente vai crescendo aí na graça do Senhor. E aí, a partir de então, a partir dessa conscientização que surgiu, eu sei que foi o Espírito Santo, porque eu já estava 3 anos e pouco, mais ou menos assim, do mesmo jeito, e eu falei, não, não é possível que eu estou com Cristo e eu sou a mesma pessoa, no sentido, claro que houve arrependimento de práticas e tudo, mas assim, parecia que a vida não tinha, era a mesma coisa sem graça de antes, mais ou menos isso. E aí eu falei, não, preciso buscar. E comecei a buscar, 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 e assim eu faço todos os dias até hoje, desde então. E aí isso tem me motivado, né, a usar a minha fé nas minhas práticas do dia a dia, né? Desde, como eu falei, o despertar, quando eu vou ali para a cozinha, fazer um café, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, tudo isso eu estou exercendo a fé. Porque, veja só, muitas vezes, e a gente vai falar mais de casamento à frente, mas muitas vezes o esposo não está nem merecendo um café da manhã maravilhoso, né? Mas a gente vai, é pelo Senhor. Como a palavra diz, tudo que vocês forem fazer, façam como se fosse para o Senhor, né? E aí, depois que eu tive esse entendimento, eu faço assim, fulano não merece, ciclano não merece, ou às vezes eu mesmo não estou disposta, estou cansada, mas eu faço aquilo em nome da minha fé, porque eu sei que o Senhor se agrada daquele agir ali, daquelas situações. Então, é mais ou menos isso. Então, cada coisa que eu faço ali no dia a dia, eu coloco a minha fé, né? Como eu falei, em pequenas ações, até grandes decisões, né? A fé, com certeza, ela vai aí me movendo para isso. Muito bom. Em relação à sua fé, né? Você apresentou uma ação da sua fé em pequenos detalhes, mas a Nájila diante de uma situação, diante de uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Você, Nájila cristã, é uma pessoa que vai Uhum. pelo racional, é uma pessoa que coloca a fé, coloca diante de Deus, busca uma direção, ou analisa a situação, pede ali discernimento e age como seria a Nájila diante de uma situação difícil, ela agiria pelo racional, ou nesse caso a sua fé teria influência para você
buscar uma ajuda, um discernimento? Como seria esse Uhum. processo no seu dia a dia? Pois é, quando a gente, eu que sou médica, por exemplo, a gente fala, a gente estuda muito ciência, a gente vê muita ciência, 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 e não que a ciência seja contrário a Deus, né? Na verdade, tudo que a ciência comprova hoje, a Bíblia já dizia. Mas quando a gente, assim, vai muito, né, tem muita essa racionalização, acaba que a gente pode esquecer realmente algumas coisas que só Deus pode fazer, ou que só Deus tem uma direção mais coerente, né, mais correta em relação àquilo. Então, assim, nas minhas decisões, é, grandes decisões também, incluindo, eu tento sempre buscar a direção de Deus, né? Às vezes, por exemplo, a situação que eu tenho que decidir rapidamente é sim ou não ali agora. E é por isso que é importante a gente ser estudante da palavra. Eu digo que a gente tem que ser estudante da palavra, ser estudante da Bíblia. Por quê? Por mais que seja uma decisão rápida, às vezes não dá ali para consultar Deus. Oh, Deus, me dá uma direção, me mostra, me diz alguma coisa assim, né? É uma coisa bem mais rápida, mas você, quando lê a Bíblia, você é estudante, você tem um entendimento, você sabe o que a palavra diz. Você sabe o que a palavra diz sobre aquele assunto ali, né? Sobre aquela decisão que você precisa tomar. E aí fica mais fácil nessas situações que você precisa decidir mais rapidamente, né? Você já tem ali a palavra na sua mente e você também consegue decidir pautado na palavra, né? Então eu tento assim sempre usar a palavra, sempre a minha fé para decidir, que muitas vezes bate com o racional também, né? Como eu disse, a ciência hoje e tudo, ela é baseada na Bíblia, tudo que a gente sabe hoje, se a gente for precisar na Bíblia, tem lá dizendo muita coisa. Então, eu tento usar a fé. E naquelas situações em que eu posso ter um tempo maior para pensar, para agir, também eu peço a direção de Deus, eu oro ao Senhor, né? Que me dê assim uma luz, me mostre. E às vezes ele vai mostrar na palavra, quando eu estou lendo ali no outro dia, ele olha, isso aqui já é uma direção de Deus. Então, de um modo geral, tanto as decisões que eu tenho que fazer, que eu tenho que tomar de forma mais rápida, como aquelas que eu tenho tempo para pensar, que eu tenho tempo para analisar, eu sempre tento colocar a palavra que é a vontade de Deus naquela decisão, né? Sempre. Claro que aquelas decisões que eu tenho mais tempo, eu oro, eu ali, eu pergunto a Deus, eu questiono no sentido, Senhor, me ajuda, o que eu devo fazer aqui, né? Tenho mais tempo para ir, para isso. Mas, de um modo geral, assim, tudo assim, eu tento colocar aí à frente a minha fé nas decisões e muitas vezes, né, acaba ali sendo seria uma decisão que eu teria tomado também, racionalmente falando, seria, às vezes, bate certinho ali. Se eu fosse usar apenas a razão, também daria ali, mais ou Bom, menos isso. o interessante aí é você falar, né, da importância do conhecimento da palavra. Aí tem uma coisa que muitos cristãos não sabem, é o seguinte: a partir do momento que você é uma pessoa que estuda a palavra, a sua vida começa a ser norteada por princípios. E esses Uhum. princípios bíblicos, derivados do conhecimento da palavra, já é uma manifestação de discernimento que te auxilia, né, com o trabalho do Espírito Sim. Santo, a tomar decisões em situações que é urgente. Porque muitas pessoas pensam, não, nesse caso eu preciso orar, buscar Deus. Uhum. Ok, mas existem situações que você não tem esse tempo. E a partir do É. momento que você conhece a palavra, né, os princípios te norteiam e você consegue ter o discernimento para tomada de decisões muito rápidas. Sim.